FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado, com chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima atinge os 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Dilma intervém em pasta que faz uso político de verba contra a cheia. Folha de São Paulo. Greve de policiais e bombeiros leva medo à Fortaleza. O Estado de São Paulo. Dilma reage a ministro que fez uso político de verba anti-enchente. Correio Brasiliense. Idosos se libertam da ditadura do INSS. Valor econômico. Infraestrutura ampliará o investimento da indústria. Estado de Minas. Não faltou aviso. Jornal do Comércio. Guerra na porta do paraíso. 0 hora. Estiagem põe 39 cidades gaúchas em emergência. Brasil Econômico. Metade das empresas brasileiras planeja comprar seu concorrente. Diário da Manhã. Escolas estão mais caras que faculdades. O Popular. Sem saída. Buracos impedem travessia. 7:03. Vamos saber os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagem nesta quarta-feira. Bom dia, Paulo Henrique Santos. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, é normal, né, final de ano, alguns presos, né, serem beneficiados com a saidão de Natal e Ano Novo, né, se eles saem durante esse período para comemorar as festas, as festividades em casa. Então, daqui a pouco, a agência prisional vai divulgar o balanço do retorno dos presos, né, que foram beneficiados com a saída temporária de final de ano. É normal a saída, mas é normal também que muitos não voltem, né, então hoje vai divulgar esse balanço para mostrar o percentual dos que voltaram e quem já é considerado foragido pela Justiça. E a Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA, inicia daqui a pouco, na ponte do Rio Meia Ponte, um monitoramento na capital para identificar os pontos e analisar os fatores que levam à ocorrência de alagamentos e inundações que trazem transtornos para a população no período chuvoso. Por meio de estudos da Gerência de Contenção e Recuperação de Erosão e afins da AMA, foi observado um aumento na incidência de alagamentos e inundações em Goiânia devido ao depósito inadequado de resíduos nas calçadas e nas ruas também, prejudicando o escoamento da água. Durante o monitoramento, os locais onde forem encontrados lixos, entulhos ou resíduos de qualquer natureza que obstruem o passeio público e atrapalham o escoamento da água, eles serão identificados e os responsáveis punidos. E a Secretaria Estadual de Educação prorrogou para 18 de janeiro o prazo para alunos novatos que querem ingressar na rede estadual de ensino. O interessado pode pedir a vaga pela internet no site www.matricula.gov.br ou pelo telefone 0800 940 0878. Na primeira etapa, nesse primeiro período de solicitações, foram registrados quase 68 mil novos alunos. Esses precisam confirmar e efetivar a matrícula de 10 a 13 deste mês. As aulas vão começar no dia 18 de janeiro. É isso, Gil. Esses são os nossos destaques de hoje. Muito bem, você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h05. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás.
No segundo dia de despachos como governador interino, o presidente da Assembleia Legislativa, Jardel Seba, se reuniu com jornalistas e representantes de entidades que representam os trabalhadores e produtores rurais. Jardel Seba também recebeu representantes de movimentos religiosos e da maçonaria, com quem buscou parcerias para aperfeiçoar, fiscalizar e garantir que os programas sociais do governo de Goiás cheguem a quem realmente precisa. Em conversa com o repórter Aulus Rincon, o governador informou que vai anunciar benefício para a cidade natal dele, Catalão. Ser discreto, mas ao mesmo tempo manter o ritmo de trabalho do governador Marconi Perillo. Este é o propósito do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Jardel Seba, que desde o início da semana comanda interinamente o governo de Goiás. Eu acho que o governador Marconi quis, num gesto, mostrar o reconhecimento do trabalho que a Assembleia Legislativa realizou no ano de 2011. 2012 pode ser ainda melhor. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que depois do que nós passamos em 2011, depois de termos desatado todos os nós, depois de termos resolvido todos os gargalos, 2012 será o ano da excelência, será o ano da colheita, será o ano em que nós vamos ter a recompensa de todos os sacrifícios que nós fizemos em 2011. E a relação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário continuarão da mesma forma, independente e respeitoso. Uma semana à frente do governo do estado aí, o que o senhor pretende fazer nesse período? Ser discreto e passar sem ser muito notado, dar sequência ao trabalho que o governador Marconi tem feito com uma sabedoria muito grande. Na próxima sexta-feira, Jardel Seba irá despachar como governador em sua cidade natal, Catalão, ocasião em que pretende anunciar alguns benefícios. Eu quero levar para Catalão uma escola de qualificação de inglês e espanhol, que será construída, edificada num terreno do Estado, que será construída em 120 dias. Vou dar essa ordem de serviço e vou levar alguns benefícios para as escolas estaduais de toda a região de Catalão e alguns outros benefícios que eu quero fazer surpresa na cidade de Catalão e na região que eu represento. O presidente da Assembleia continuará respondendo pelo governo de Goiás até o próximo domingo, data em que Marconi Perillo retorna da viagem de férias de uma semana. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. A GM e CELG entram em acordo quanto ao repasse de ICMS aos municípios. Na manhã de ontem, o presidente da CELG se reuniu com diretores da Associação Goiana de Municípios quando trataram do repasse de ICMS às prefeituras. Na última sexta-feira, após a liberação de recursos da Eletrobras, a CELG repassou ao Estado 422 milhões de reais com pagamento do ICMS atrasado. Desse montante, 84,4 milhões, pertencentes aos municípios, foram repassados no mesmo dia às prefeituras, se valendo de contratos com os municípios para pagamento do consumo mensal de energia, compensado no ICMS pago pela CELG, a empresa debitou o valor creditado aos municípios, o que irritou os prefeitos. Humberto Eustáquio, presidente da CELG, disse que houve um equívoco. Nós tivemos um entendimento, face às negociações com a Eletrobras, que nesse crédito que é a direito das prefeituras, a CELG deveria descontar a parcela referente a uma negociação havida ao longo de 2011 de parcelamento desses débitos. Então, sem haver previamente uma discussão com a Associação Goiana dos Municípios e sem também, eu tenho que reconhecer isso, haver uma conversa com os prefeitos, nós, no entendimento meramente técnico, fizemos, aliás, nem não tínhamos como fazer, porque o sistema automaticamente fez esse desconto. Agora, presidente, depois dessas conversações, essas negociações com a Associação Goiana dos Municípios, a que conclusão os senhores chegaram? Nós acertamos com a Eletrobras, porque isso aí estava contemplado no fluxo de caixa das negociações com o governo federal, do repasse integral nessa parcela agora do que é de direito dos municípios. E solicitamos ao presidente da AGM uma reunião na próxima tranche, que vem ainda no mês de janeiro, e a terceira no mês de janeiro de 2013, possamos talvez fazer uma negociação com relação a esses débitos. Para o presidente da AGM, Márcio Cecílio, o compromisso de repasse dos recursos até o dia de hoje atende aos anseios dos municípios. Atende integralmente aquilo que a gente buscou e, mais uma vez, nós pudemos contar com a sensibilidade e com a parceria da Companhia Energética de Goiás através do presidente
presidente, Dr. Humberto Eustáquio. Então acreditamos aqui, nos damos por satisfeita a solução desse primeiro impasse aí, que foram os débitos indevidos, está sanado o problema. Nós continuamos, todas as prefeituras de Goiás, através inclusive da própria Associação Goiana de Municípios, continuaremos parceiro da Companhia Energética de Goiás, que consideramos a mais importante empresa do estado de Goiás, responsável pela economia goiana e uma grande parceira também das prefeituras. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h11. O mundo em sua casa. Política Nacional. Lei eleitoral já restringe programas sociais e publicidade institucional. Essas restrições já estão valendo desde o dia 1º de janeiro de 2012, ano de eleições municipais. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a administração pública está proibida de realizar distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios aos cidadãos. A exceção são os casos de calamidade pública ou de estado de emergência. Outra exceção prevista é quando os programas sociais em andamento forem autorizados por lei e integrarem o orçamento do exercício anterior. Também estão proibidos programas sociais executados por entidade nominalmente vinculada a eventual candidato em 2012 ou por ele mantida. Nesse caso, a proibição vigora ainda que os programas tenham sido autorizados por lei ou façam parte do orçamento do exercício anterior. Entre o dia 7 de julho e o dia da votação, a legislação eleitoral proíbe a realização de publicidade institucional, exceto em casos de grave e urgente necessidade pública autorizados pela Justiça. Entretanto, mesmo antes desta data, a administração deve respeitar alguns parâmetros para realizar propaganda dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. Entre os dias 1º de janeiro e 6 de julho, as despesas com publicidade não podem exceder a média dos gastos nos 3 últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição, prevalecendo o que for menor. 7/12. Dilma oferece apoio ao governador de Minas Gerais. O estado é um dos mais castigados pelas chuvas. A presidente Dilma Rousseff telefonou na manhã desta terça-feira para o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, para oferecer ajuda ao estado que sofre com chuvas torrenciais. Para o deputado Padre João, do PT Mineiro, o apoio governamental será imprescindível na reconstrução dos estragos, concentrados principalmente no meio urbano. O ano inicia com esses desafios que, com certeza, trazem consequências para todo ano, ao longo de todo ano. Mas não podemos nos abater. É unir forças, unir os governos. Cada governo tem que cumprir o papel nesse momento, com os decretos em nível municipal, estadual, para ter, de fato, esse apoio depois efetivo de reestruturação e construção do próprio governo federal. De férias na base naval de Aratu, em Salvador, na Bahia, a presidente da República disse ao governador mineiro que, se necessário, disponibilizaria forças federais e ajuda financeira para socorrer os locais mais afetados. A chuva em Minas Gerais provocou a morte de 5 pessoas e já levou 52 municípios mineiros a decretar situação de emergência. Quando homologado, o decreto permite agilizar a liberação de recursos para obras consideradas urgentes. Com informações de Brasília, Apolos Neto. A ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, interrompeu seu período de recesso e voltou ontem a Brasília por causa dos estragos provocados pelas chuvas, principalmente nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A Defesa Civil de Minas Gerais informou que 4 pessoas morreram somente neste ano devido às chuvas que atingem o estado. Entre as vítimas mais recentes está um taxista que morreu depois de um soterramento em Ouro Preto. Um corpo também foi retirado de uma fazenda em Guidoval, na Zona da Mata. O número de municípios em situação de emergência no estado já subiu para 53. 7/14. O vice-presidente da República, Michel Temer, foi operado ontem para a retirada de vesícula. A cirurgia foi feita no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. De acordo com o boletim médico divulgado ontem à tarde, Temer passa bem. Ele deve ter alta no fim de semana. A assessoria do vice-presidente informou que o PMDBista tinha pedras na vesícula. E o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve começar hoje o tratamento de radioterapia para combater um câncer na laringe. Lula deve chegar ao Hospital Sírio-Libanês em São Paulo pela manhã, segundo informações da assessoria dele. O ex-presidente será submetido a 6 sessões do tratamento. Com a quimioterapia feita antes, Lula já reduziu em 75% o câncer na laringe. Agora são 7h15.
O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O jornalista José Lindomar Almeida, ex-editor-chefe da TV Anhanguera no Tocantins, morreu ontem em Goiânia após sofrer uma parada cardíaca fulminante. Lindomar estava em tratamento cardíaco em Goiânia. Ele era casado com a jornalista Maria Heloísa de Oliveira e foi funcionário da organização Jaime Câmara por 20 anos. Além da TV Anhanguera do Tocantins e de Goiás, ele também trabalhou no jornal O Popular. Polícia prende suspeito de atropelar criança. Rafael de Rezende Gonçalves, de 23 anos, foi preso ontem à tarde pela Polícia Militar no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Ele é acusado de ter atropelado e matado o menino Michael Douglas Souza Andrelino, de 10 anos. O atropelamento aconteceu ontem por volta das 2h30 da tarde no Jardim Guanabara 2. Segundo testemunhas, Michael andava de bicicleta quando foi atingido pelo carro, conduzido em alta velocidade. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas a criança morreu antes de chegar ao hospital. Rafael de Rezende Gonçalves fugiu sem prestar socorro. O carro que ele dirigia foi roubado no último sábado no setor universitário e abandonado após o atropelamento na BR-153. Rafael, que é foragido da justiça, tem várias passagens por furto e roubo. Além de Rafael, foram detidos Cláudio Nério de Oliveira e Edna Miguel de França. Eles também estavam no carro roubado e todos foram levados para o 10º Distrito Policial no Jardim Guanabara. 7h17. Homem tem a casa em Senador Canedo furtada e pega o ladrão dormindo. Interrogado pela polícia, o acusado entrega o comparsa, que é dono de um pregão e que também criava animais silvestres. A vítima passou 30 dias fora de casa, que fica no Jardim de Todos os Santos, em Senador Canedo. Quando voltou de férias, a surpresa desagradável. Pegou o ladrão dormindo na casa, que estava quase vazia. Praticamente todos os móveis e objetos foram levados. A polícia foi acionada, como conta o sargento Davi, da PM. Fizemos a detenção do meliante, né, que nos relatou aonde teria vendido os móveis, que foi aqui num pregão, aqui no setor Uirapuru. E a gente deslocou até esse endereço do pregão, onde a vítima reconheceu, visualizou uma das suas camas, né, que já estava à venda. Luiz Fernando Benjamin do Rosário é acusado de furto. Já o comparsa dele, que vai responder por receptação, foi identificado apenas como Márcio, mas por enquanto está foragido. No pregão, outra surpresa. Além dos móveis roubados, a polícia encontrou também animais silvestres sendo criados em cativeiro. Entre esses animais tinha várias cobras, sapos, jabuti, passarinhos. O dono do pregão deve responder por receptação e também por crime ambiental. O caso já foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h18. E agora o plantão nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Exatamente, bom dia. Nas últimas 24 horas foram registrados em todo o estado de Goiás, as rodovias estaduais e federais, 24 acidentes com 8 feridos e 2 mortos. Os acidentes mais graves foram queda de moto seguido de atropelamento, aconteceu na J070, quilômetro 76, em Itaberaí. Uma moto placa NLP 4171 de Goiânia. Adilson Marques da Costa, o condutor com lesões. Carlas Gomes de Souza Macedo, vítima fatal. O segundo veículo envolvido, o caminhão Mercedes-Benz, placa NWQ 0704 de Goiânia. O condutor Roberto José de Oliveira saiu ileso. Colisão transversal e envolvendo, mais uma vez, motociclista BR-050, quilômetro 278, em Catalão. Moto que estava pilotada por Elisa Maria Fernandes, 35 anos, fatal. Um veículo Palio, placa DFZ 1623 de Arthur Nogueira, São Paulo. O condutor saiu ileso. Uma outra informação também importante é que já adentrou o estado de Goiás uma carreta transportando uma carga com 200 toneladas, um transformador. Ela está hoje em Catalão, se dirigindo a Brasília, na BR-050. Posteriormente, vai até Nápoles, na BR-060. E aí sim, pegando a Belém-Brasília, BR-153, até o Maranhão. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia.
Um caminhão com 3.000 quilos de carne sem nota fiscal foi apreendido na BR-153, próximo a Jaraguá, pela Polícia Rodoviária Federal. O flagrante foi feito durante a operação de rotina. De acordo com o motorista do caminhão, a carga saiu de um frigorífico de Rianápolis. O condutor teria dito ainda que o documento não ficou pronto a tempo devido aos feriados de final de ano. 7h20. Polícia prende 4 homens acusados de matar um jovem que tentava livrar a irmã de um traficante. Num trabalho desenvolvido em conjunto com a Polícia Militar, agentes da cidade de Nerópolis prenderam Rafael Ramos Ribeiro, Lucas Freitas Pereira, Jorge Felipe Ribeiro Ramos e um quarto jovem identificado até agora apenas como Júnior. Os 4, segundo o delegado de Nerópolis, Mozar Martins Machado, são os autores do assassinato de Charles Ferreira de Lira, de 26 anos, que foi esfaqueado na noite do dia 4 de dezembro passado em um posto da cidade. Houve, entre vítima e autores, um desentendimento inicial por causa de drogas. Um dos meninos autores do crime teria oferecido droga para a irmã da vítima. E a vítima, já embriagada e bastante alterada, tomou as dores da irmã, foi no veículo dele e pegou uma faca para confrontar com os autores do evento criminoso. Só que ele estava tão assim embriagado que deixou a faca cair e um dos autores do crime veio a pegar a faca e acabou esfaqueando ele com a própria faca, levando ele a óbito praticamente no local do crime lá. Esse pessoal aí também é traficante de drogas? São traficantes de drogas e já são bastante conhecidos em Nerópolis, e parece que 2 deles já respondem por envolvimento em crimes de homicídio também na cidade, no ano de 2009. Como todos os acusados já possuem passagem pela polícia, o delegado irá solicitar ao Poder Judiciário a transformação da prisão temporária deles em preventiva. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. Polícia ouve o médico acusado de omissão de socorro no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia. Bombeiro que fez a denúncia também presta depoimento. A situação do médico do UAPA ficou mais complicada depois de ser ouvido no 3º DP de Aparecida de Goiânia. Segundo o delegado Divino Batista, além da denúncia de não ter atendido o paciente durante um plantão, o bombeiro ainda fez outra acusação. Depois do depoimento do sargento bombeiro militar, ele acusou o médico de ter ameaçado ele no momento em que os policiais militares estavam efetuando a condução do médico até a viatura. O médico teria ameaçado ele dizendo: na segunda-feira você vai se arrepender. Então, além de agora da omissão de socorro, está em apuração também o crime de ameaça. O sargento do Corpo de Bombeiros faz parte de uma unidade de resgate e teria levado uma vítima de acidente de moto com ferimento nas mãos. No depoimento, o médico afirma que orientou o bombeiro para que levasse o paciente a um especialista, mas não convenceu. Ele alegou que não atendeu porque não era a especialidade dele, ele deveria ser examinado por um ortopedista ou cirurgião. Contudo, ele não chegou a ver o paciente, ele mesmo admitiu que em momento algum ele viu o paciente. A Polícia Civil terá que ouvir as testemunhas, mas já adiantou casos como este a pena é branda. Se o médico acusado não conseguir reverter a situação, pagará em serviços prestados à comunidade ou em cestas básicas. O inquérito será concluído ainda esta semana. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. Uma carreta que trafega com velocidade média de 20 km por hora entrou em Goiás pela BR-050, na divisa com o estado de Minas Gerais. O veículo, que mede quase 100 metros e tem largura de 6 metros, está transportando um transformador para uma usina hidrelétrica do estado do Maranhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta deve chegar a Brasília nesta quinta-feira. E o consumo de peixes dobra em Goiás, segundo a Emater. O goiano já está consumindo 4 quilos de pescado por ano. Tucunaré, tambaqui, tilápia, dourada, pacu, caranha, surubim. Nomes que há bem pouco tempo soavam estranhos, hoje fazem parte do cardápio dos goianos. O consumo de peixe, que era em média de 2 a 3 quilos por pessoa em Goiás anualmente, dobrou nos últimos 7 anos, conforme explica o técnico da Emater e especialista em piscicultura, Francisco Cabral Neto. Sem dúvida, Goiás já dobrou
o consumo. O pessoal ficava com vergonha de falar que não comia peixe, até mentia. E parece que era até assim, a gente descobria quando ela estava mentindo. O que eu posso te afirmar é que os dados que nós tínhamos de 2000, 2005 para 2010 mudou radicalmente. Em média, mais de 100%. Eu acredito que não é mais 2 quilos de peixe por ano. Eu acredito que seja já em torno de 4 a 5 quilos de carne de peixe por ano que o goiano está consumindo. De acordo com o especialista, preços mais acessíveis e a diversificação no aproveitamento de pescados contribuíram para o aumento do consumo. Por exemplo, nós estamos agora mostrando que não precisa de comer só postas, não precisa de comer só filé. Por exemplo, nós estamos ministrando o curso de linguiças de peixe, embutidos e defumados de peixe. Também ensinamos a fazer apresentados de peixe, nós ensinamos a fazer salaminho de peixe, salsicha de peixe, isso na área de embutidos, né? Nós temos também espetinhos de peixe, cafta de peixe, por exemplo. O técnico da Emater, Francisco Cabral Neto, informou também que esse número ainda não é o ideal, uma vez que a Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de 7 a 8 quilos de peixe por ano. Para alcançar essa média, Cabral Neto sugere a inclusão de peixes na merenda escolar. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E de acordo com a Emater, há cerca de 60 criatórios de peixes apenas na região metropolitana de Goiânia. Agora são 7h26. Prefeitura de Trindade libera licença para a construção da nova Basílica do Divino Pai Eterno. A liberação de uso de solo e alvará de licença para a construção foram assinados na sede da Prefeitura de Trindade. O prefeito Ricardo Fortunato destacou a importância do turismo religioso para o município. Nós sabemos o desafio, mas também sabemos da capacidade empreendedora do Padre Robson, e a cidade de Trindade ganha e ganha muito, principalmente com a sua capacidade turística. Hoje toda a questão do turismo da cidade de Trindade ele é envolvido 90% na questão do turismo religioso. Eu tenho certeza absoluta com a realização dessa basílica, não apenas o prefeito está entrando na história, mas o Padre Robson e todos estão de parabéns da nossa cidade de Trindade. Também foi divulgado o cronograma para a construção do novo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. No mês de maio, começa a preparação do solo e em agosto iniciam-se as fundações. A partir daí, a estrutura começa a ser erguida de fato. Todo o custo será bancado por meio de doações de empresários e fiéis, conforme explica Padre Robson de Oliveira, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. É um trabalho intenso que já tem sido feito há muitos anos. Estamos já com uma quantidade de dinheiro, de condições para começar a obra, portanto já temos aí quase 20% do valor necessário, mas é um trabalho em nível nacional feito com muito ardor, com muito empenho, para que nós possamos muito em breve construir. A gente dá aí a data de 10 anos, o tempo de 10 anos para a construção, mas a gente acredita que com as doações, a ajuda, o empenho de todo o povo brasileiro, de todo o povo católico e até não católico, nós teremos aí muito mais rápido essa construção realizada. A estrutura do novo santuário é gigantesca. São 124 mil metros quadrados de área construída, com capacidade para realizar missas campais para cerca de 250 mil pessoas. O estacionamento tem capacidade para 30 mil carros e 4 mil ônibus, e a estrutura principal tem 94 metros de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. A Saneago vai investir R$1 bilhão em obras da rede de esgoto e água tratada em todo o estado neste ano de 2012. Com esse investimento, a empresa busca corresponder às expectativas do Plano Estadual de Governo, que prevê a universalização dos serviços de saneamento até 2014. Vamos falar com o presidente da Saneago, Nilson Freire, para saber mais sobre esse investimento. Bom dia. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Central. Presidente, o senhor iria vistoriar as obras dos reservatórios do Parque Sul e do Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. E quais serão as próximas regiões de Aparecida que devem receber obras de saneamento? Nós estamos investindo hoje cerca de 300 milhões de reais em Aparecida de Goiânia e já estamos licitando também uma parceria de mais 623 milhões para universalizar todo o sistema de água e também o sistema de esgotamento sanitário. E para esse ano já vamos entregar 2 obras que atendem a Aparecida. A primeira é um sistema de água que vai da Vila Adélia e vários reservatórios em Aparecida. A gente entrega nos próximos 40 dias. E em julho entrega a nova estação de tratamento. Então, em 3 anos universalizar a água e em 5 anos universalizar o sistema de esgotamento sanitário.
Presidente, esse investimento de 300 milhões de reais é suficiente para fazer a cobertura de saneamento em toda a cidade de Aparecida? Aparecida é uma das cidades que mais necessita investimento, já que hoje é atendida com 60% de água e 20% de esgotamento sanitário. Gira em torno de R$1 bilhão os recursos necessários para atender a necessidade de água e também de coleta e tratamento de esgoto. Além de Aparecida, outras cidades da região metropolitana vão receber essas obras de saneamento? Na região metropolitana, por exemplo, o grande benefício virá a partir da entrega do sistema produtor de água João Leite, que vai resolver a questão de Aparecida, mas resolve também, por exemplo, falta de água em Trindade, que não tem mananciais suficientes. Goianira também vai ser beneficiada aqui no entorno. E temos outras pequenas obras aqui também na região do entorno de Goiânia. E a região do entorno de Brasília também será beneficiada pelas obras do programa do Plano Estadual? Sim, hoje nós também temos investimento em torno de 350 milhões na região do entorno de Brasília, mas não são suficientes. Lá nós vamos necessitar também construir uma parceria, porque a necessidade lá é cerca de 3 bilhões de reais para universalizar o sistema de esgotamento sanitário em 10 cidades. Estamos resolvendo a questão da água na região do entorno sul, com o sistema produtor Corumbá 4, em parceria com a CAES de Brasília, mas necessitamos da parceria privada para resolver também a questão do esgotamento sanitário. Presidente, o cronograma de obras da Saneago para este ano vai contemplar quais outras frentes de serviço? Nós estamos com 60 obras em todo o estado de Goiás. No interior são 36 grandes obras. E estamos aí com um cronograma para a cada mês entregar a obra. Que são obras que estão internas, como o sistema em Acreúna, sistema de produção de água. Temos então, várias cidades do interior com obras aí sendo concluídas e outras iniciando. Como, por exemplo, tem uma grande obra de sistema de água em Anápolis, são mais de 100 milhões de investimento. Estamos resolvendo a questão de água também, ampliando a oferta já que se inicia também em Rio Verde. Então, ao todo são 60 obras e mais de 2,5 milhões em investimentos em saneamento. Por enquanto, são obras em andamento. Presidente, a Estação de Tratamento de Esgoto de Goiânia, ela foi construída com o objetivo de fazer o tratamento de cerca de 90% do esgoto da cidade de Goiânia. Ela conseguiu cumprir isso? O que ela cumpre hoje? No histórico do sistema de esgotamento sanitário de Goiânia, a gente vê na década de 80 sendo construída as redes, mas sem estação de tratamento, e ela vai chegar só a partir de 2004. E nessa primeira etapa, apesar de coletar, a gente coleta 77% do esgotamento sanitário de Goiânia, e trata 60%. Então, essa estação de tratamento, do Dr. Hélio Seixas, junto com a do Parque Ateneu, nós vamos atingir uma eficiência de 90% a partir dos investimentos que estão sendo feitos. Nós temos um contrato de 107 milhões, com recursos PAC, mais contrapartida do Estado, e estamos concluindo nos próximos 60 dias uma licitação de 215 milhões, que aí sim vai resolver nos próximos 2 anos a questão da universalização também do tratamento, da coleta, do esgotamento sanitário em Goiânia, e atendendo também redes, ramais, interceptores, meia ponte e a toda a região noroeste, que hoje não tem ainda esse benefício. Em relação ao Complexo João Leite, há uma data marcada para começar a funcionar? Nós colocaremos em pré-operação a partir do aniversário da Saneago, que é 13 de setembro deste ano. Muito bem, Nilson Freire, presidente da Saneago. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia. Bom dia, e nós agradecemos a oportunidade de estar falando à população goiana. Obrigada ao presidente da Saneago, informando então que vai investir R$1 bilhão em obras da rede de esgoto e água tratada em todo o estado neste ano de 2012.
E as chuvas intensas dos últimos dias aumentaram a quantidade de buracos nas ruas de vários bairros da capital ou agravaram a situação em muitos pontos. O problema causa prejuízos e riscos para a segurança de motoristas, motociclistas e pedestres. No Parque Amazônia, por exemplo, a larga avenida Dona Terezinha de Moraes ficou estreita em um de seus trechos por causa dos buracos. Os moradores chegaram a colocar uma porta de madeira sobre um enorme buraco na via para sinalizar o perigo. Mas a grande quantidade de veículos que transita pela avenida fez com que a porta logo ficasse destruída. Segundo a Agência Municipal de Obras, a AMOB, com as chuvas, a operação tapa-buracos está sendo reforçada. A agência informou que 18 equipes fazem o trabalho de recuperação. E a Defesa Civil continua monitorando várias áreas de risco em Goiânia. Algumas casas estão ameaçadas. A Defesa Civil continua em alerta devido aos riscos de inundações em vários pontos de Goiânia em decorrência das fortes chuvas que têm caído na capital nos últimos dias. A situação mais crítica é nos setores Urias Magalhães, Crimeia Leste e Vila Roriz, que ficam às margens dos córregos Meia Ponte e Anicuns. Muitas ruas ficam no mesmo nível ou abaixo do Meia Ponte, o que torna inevitável os riscos de inundações das casas, apesar de a Prefeitura já ter feito obras de contenção com a implantação de diques. Para o Major Monteiro, da Defesa Civil, os esforços de engenharia já foram praticamente esgotados e a única solução seria transferir as famílias para outra área. Nós fizemos contato com a Prefeitura para fazer uma manutenção nas galerias de captação de águas pluviais e eles já estão trabalhando, já estão finalizando essa obra de prevenção. Nós cadastramos as pessoas que estão correndo maior risco. Nós concluímos que até o momento nós temos nosso cadastro de maior risco 4 famílias que precisam ser retiradas de maneira mais urgente. O Major Monteiro adverte que o contato com água de inundações pode expor as pessoas ao risco de doenças. Em especial a leptospirose e doenças transmissíveis através da água, como o helmintos, né, que são as lombrigas, os vermes de uma maneira geral, e as bactérias que são transmitidas através da água, em especial a leptospirose, que é transmitida através da urina do rato. Monteiro alerta sobre cuidados especiais que devem ser tomados em relação às crianças. Nós orientamos as pessoas que não deixem as suas crianças brincarem nessa água. E a outra grande orientação que nós temos com relação à saúde dessas pessoas é que haja um descarte imediato da toda alimentação que tem contato com essa água, bem como medicamento. Ele se torna inviável para o consumo humano. Moradores que estiverem em locais com risco de desmoronamento ou inundações devem ligar imediatamente para a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros nos telefones 199 e 193. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h37. Secretaria Estadual da Educação abre a segunda etapa de matrículas na rede estadual de ensino. Até agora, 70 mil novos alunos solicitaram vagas nas escolas do estado. Os alunos novatos que querem estudar na rede estadual de ensino têm até o próximo dia 18 de janeiro para pedir a vaga, através do telematrícula 0800 940 0878, 0800 940 0878, ou pela internet através do site www.matricula.go.gov.br. As informações são do Superintendente de Acompanhamento dos Programas Institucionais da Secretaria Estadual de Educação, Eric Jacques Pires. A rede sempre trabalhou com 2 etapas. Uma primeira etapa, né, que se encerrou até o dia 31, e uma segunda etapa, que é uma segunda oportunidade para quem não fez a matrícula fazer. Né? É um esforço para facilitar o acesso daqueles que queiram ingressar na rede. Até hoje, 70 mil novos alunos fizeram a solicitação de vaga e também pelo telefone ou pela internet. Eles devem confirmar o endereço da escola estadual, onde vão levar a documentação pessoal e preencher o formulário, de 10 a 13 de janeiro. O ano letivo começará no próximo dia 18, disse o superintendente
Eric Jacques Pires. Isso mesmo, aqueles que fizeram a solicitação até o dia 31, é necessário que entre os dias 10 e 13 de janeiro, eles entrem em contato através do 0800 ou do site, verifiquem que escola o aluno foi alocado, faça a confirmação da matrícula, vá até a escola com os documentos e faça a efetivação da matrícula. Só assim a vaga vai estar garantida. A Rede Estadual de Educação fechou 2011 com 542 mil alunos. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. E a Secretaria Estadual de Saúde começa a transferir a administração do Hospital Geral de Goiânia. Secretaria Estadual de Saúde cria comissão de transição para transferir a gerência do Hospital Geral de Goiânia à Organização Social Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano. A presidente da comissão, diretora administrativa do hospital, Ana Mundim, destaca como funciona este comitê. Essa transição vai funcionar por equipes que foram montadas dentro do HGG para fazer um levantamento de todo o patrimônio do hospital, para que quando a UES entrar para dentro do hospital, seja todo já levantado para a UES tudo que ela está pegando, o que está em bom uso e aquilo que não está em bom uso. A dirigente do HGG diz ainda como a organização social vai otimizar o atendimento no hospital. O atendimento é 100% SUS, na verdade não muda nada. O pessoal todo também continua da secretaria e o atendimento é um atendimento e a gente vai tentar fazer em excelência, um atendimento mais ágil, mais rápido, eficaz, onde a gente pode comprar medicamentos e materiais em tempo mais rápido que licitar como estava sendo o processo pela secretaria. Então, não se dá hoje com a entrada da UES, o medicamento que eu compro de manhã, à tarde já está dentro do hospital, diferente de como se comprava pela licitação, que demora aí 90, 120, até 6 meses para você conseguir licitar um medicamento para colocar dentro do hospital. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41. A seguir, as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. O Goianésia contratou por empréstimo o jovem atacante Jonathan do Goiás. O jogador, que tem apenas 21 anos de idade, vai atuar no Azulão do Vale somente durante a disputa do Campeonato Goiano. E ontem o Verdão apresentou mais 2 reforços para a temporada deste ano. A diretoria do Goiás anunciou ontem à tarde no CT do Parque Anhanguera mais 2 contratações visando a temporada 2012. Agora já são 9 contratados ao todo. Vamos então às fichas dos jogadores. Um é o volante Marcos Paulo, de 21 anos, natural de Florianópolis, 1,84 m, 72 quilos. Por último estava no Avaí. Antes, Marcos Paulo atuou pelo Coritiba. Como títulos na carreira, 2 campeonatos paranaenses 2010 e 2011 e 1 campeonato brasileiro da Série B em 2010 com o Coritiba. A outra contratação do Goiás é o lateral direito Peter, 27 anos, natural do Rio de Janeiro, 1,76 m, 63 quilos. Já atuou em clubes como Madureira, Cruzeiro, Ipatinga, Uberlândia,
Portuguesa, Paraná, São Caetano, Ituano, Figueirense, Fortaleza e por último estava no Náutico. Além desses 2 jogadores, a diretoria esmeraldina espera anunciar pelo menos mais um lateral esquerdo, muito provavelmente o Egídio, que estava no Ceará, e também um centroavante. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. Atlético deve apresentar hoje atacante que defendeu o Avaí na temporada passada. A qualquer momento pode ser confirmada a contratação do atacante William, de 28 anos, que defendeu a equipe do Avaí na temporada de 2011, marcando 14 gols no Campeonato Brasileiro com a camisa do Leão da Ilha. William já é esperado no clube e pode ser apresentado amanhã como o 5º reforço do Atlético para a temporada de 2012. E ontem, na apresentação dos jogadores, foi divulgada uma lista pela assessoria de imprensa do Dragão com o nome dos 30 jogadores dos quais o técnico Hélio dos Anjos poderá contar para 2012. Os jogadores são os goleiros Márcio, Roberto, Rafael e David, os zagueiros Gilson, Paulo Henrique, Renato e Gabriel, os laterais Rafael Cruz, Adriano e Everton Silva, os volantes Pituca, Dodó, Hernandes, Marino, Mahatma, Fernando Bob e Francesco, os meias Adriano Pimenta, Bida, Felipe Brizola, Tiaguinho, Joilson e o garoto Fábio Lima, de apenas 18 anos, que veio do Icasa. Os atacantes são Juninho, Marcão, Diogo Campos, Felipe e Welton. Rondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h45. Vila faz hoje seu primeiro jogo na temporada 2012. O Colorado está se preparando para a estreia no Campeonato Goiano. O Vila Nova entra em campo hoje pela primeira vez na temporada 2012. Fará o primeiro dos 3 amistosos que tem pela frente. 8 da noite contra o Morrinhos, na cidade de Morrinhos, no Centro Esportivo João Vilela. Além desse jogo amistoso de hoje, o Vila ainda entra em campo no próximo domingo contra a Aparecidense, em Aparecida de Goiânia, e também no dia 14 deste mês de janeiro, contra o Brasiliense, em Brasília. O técnico Roberto Cavalo já antecipou, irá utilizar todos os jogadores à disposição para fazer os testes e as análises individuais de cada um deles. Tudo isso visando a melhor equipe do Vila para iniciar o Goianão 2012. A diretoria do Vila anuncia hoje a contratação por empréstimo de 1 ano do lateral direito Nego, jogador que demorou um tempão para conseguir sua liberação junto ao ABC de Natal, vem para o Vila Nova por empréstimo de 1 ano, ou seja, até o final da temporada 2012. Além do lateral direito Nego, o Vila deve anunciar nos próximos dias pelo menos mais 3 contratações. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h47, 3 times goianos estreiam hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição da categoria do país. O Goiás enfrenta o Fortaleza às 3 horas da tarde. O Vila Nova vai pegar deixa-me ver aqui, o São José. Vila Nova enfrenta o São José às 5 da tarde. E o Goiânia vai enfrentar o Flamengo do Piauí. Agora são 7h47, essas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O comércio eletrônico no Brasil faturou 2 bilhões e 600 milhões de reais no feriado de Natal de 2011, segundo a consultoria Ebit. A categoria mais vendida foi a dos eletrodomésticos, seguida de produtos de saúde, beleza e medicamentos. Instituto Evaldo Lodge encontra dificuldades nesse período do ano para selecionar estagiários. Para quem está em busca de estágio, esse período de férias pode ser uma ótima oportunidade de conseguir uma vaga. O consultor Miguel Vasconcelos, do Instituto Evaldo Lodge, IEL, explica que a maioria dos estudantes viaja e fica difícil captar estagiários no mercado. O estudante de administração, Paulo Ricardo Schneider, optou por buscar estágio em dezembro, início das férias, e se deu bem. Foi chamado de imediato. Eu procurei pelo momento que todo mundo assim enquadra. Essa época de final de ano, então geralmente pensa que não tem
essa oportunidade. Então eu vi nessa busca. Eu hoje estou estagiando numa empresa, vejo que está sendo muito importante para mim, não só por questão de estar trabalhando, estar empregado, por questão do aprendizado, né? Isso é muito bom, você aplicar o que você aprende na faculdade em prática. O consultor Miguel Vasconcelos cita as áreas em que há mais chances de contratação para estágio. Hoje é administração, engenharia, direito e ensino médio. Vasconcelos orienta os estudantes sobre o que fazer para tentar um estágio por intermédio do IEL. Entrar no site do IEL, que é o www.sitedoestágio.com.br, e se interessar, entrar no mercado de trabalho. O estudante ele tem que ter em mente o quê? Que o estágio é a forma dele entrar no mercado de trabalho. Todas as vezes hoje que você vai procurar um emprego, a primeira coisa que eles perguntam é o quê? Qual a sua experiência, não é isso? Entrando no mercado de trabalho, ele vai ver se aquilo que ele está interessado mesmo em fazer, certo? E a oportunidade dele mostrar a cara dele no mercado de trabalho, para todo mundo conhecer ele. Nesse período de férias, o IEL está com 2.500 vagas de estágio. No ano passado, foram oferecidas 1.100 oportunidades, das quais 900 foram imediatamente preenchidas. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Exportações de produtos goianos ficaram acima dos 5 bilhões de dólares no ano passado. Os negócios para o exterior agradaram. Os dados da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio mostraram que em novembro do ano passado as exportações goianas somaram 5 bilhões 117 milhões de dólares, pouco acima da meta estabelecida pelo governo estadual para 2011, que era dos 5 bilhões de dólares. China, Índia, Holanda, Suécia e Irã compraram muito carne, soja, sulfeto de cobre, ferro-ligas, milho e açúcar. Números reconhecidos pelo diretor de Comércio Exterior da ACIEG, a Associação Comercial e Industrial de Goiás, Sandro Valdec. Mas quando perguntamos a ele do que serão as exportações em 2012, Sandro Valdec aponta uma série de preocupações. 2012 começa um pouco nebuloso, porque nós temos aí eleições na Europa, né? Nós temos aí a renovação de alguns conselhos internacionais, a eleição na França, uma indefinição total em relação ao euro. O que vai ser dele? E a China demonstrou que está crescendo menos que nos anos de 2010, 2009. E o que será desse ano de 2012? Será que ela vai manter esse crescimento menor? Em 2011, Goiás comprou 4 bilhões 900 milhões de dólares em automóveis e peças, produtos farmacêuticos, cloreto de potássio e ureia, vindos do Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Suíça. Sandro Valdec analisa também as importações goianas para 2012. Bom, o cenário de compras ainda é um pouco indefinido, porque nós não sabemos o que vai acontecer com o euro e ele tem influência direta no dólar, e ainda a maioria das transações são em dólar. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. O Ministério da Agricultura anunciou uma série de medidas emergenciais para evitar a contaminação do gado brasileiro pela febre aftosa, depois de um foco da doença ter sido identificado em uma fazenda do Paraguai. Entre as iniciativas está a dedetização de veículos vindos do país vizinho e o suporte das Forças Armadas para uma fiscalização mais rígida da região de fronteira. As fortes chuvas que vêm caindo no estado estão mexendo nos preços dos produtos hortifruti. Preços de hortifruti começam a subir no varejo. O aumento vai de 40% a 150% nas centrais de abastecimento de Goiás. Já em frutarias e verdurões, produtos como tomate, abóbora, pimentão, batata, banana e maçã estão mais caros, com repasses gradativos. A maior variação é da abóbora, e o saco de 22 quilos passou de R$ 12 para R$ 30, 150% de reajuste. A caixa de tomate passou de R$ 35 para R$ 50, 43%. O gerente técnico da Ceasa, Josué Siqueira, explica o motivo dos aumentos e fala da tendência para os próximos dias. O principal motivo é justamente o fator chuva, né? E a tendência diante do período chuvoso é permanecer aí por mais um período mais prolongado de alta, né? De acordo com Josué, apenas o fator climático influencia e o aumento do salário mínimo não reflete na disparada dos preços dos produtos. Ainda segundo ele, após o período chuvoso,
haverá estabilidade. Para o consumidor, o jeito é buscar alternativas, como reforça a balconista Subeline de Souza. Procura a fruta da época, né, que está mais barato, né, a verdura também mais em conta, né. Esses produtos mais caros a gente é obrigado a deixar, né, não tem como. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. Concurseiros apostam em 2012 para conseguir vaga no serviço público. Depois de um ano fraco para os concurseiros, 2012 começa prometendo muitas oportunidades. Só no início do ano foram liberadas 1.875 vagas para o INSS, 246 para o Senado e cadastro de reserva para o TSE. O professor e coordenador geral de um cursinho de Goiânia, Pedro Menzel Galvão, conhecido como Pedrão, afirma que 2011 foi um ano surpreendente. Mesmo sem concursos, as salas estiveram sempre lotadas. Os alunos, segundo ele, vêm tomando consciência de que passar em um concurso público é um processo longo, que requer planejamento e muito estudo. A perseverança, ela é um fator que a gente chama muito atenção. Não fique comparando o seu tempo com o do seu vizinho. Cada um tem o seu tempo. O seu vizinho pode, às vezes, conseguir ser aprovado com 3, 4 meses de estudo. Você pode pegar e demorar um ano. Isso depende muito da base que você já tem, do tempo que você dispõe. Se você trabalha o dia todo, tem algum horário à noite, você vai aproveitar esse horário à noite, você vai dividir, mas você tem outras tarefas. Você tem que transformar o estudo não numa obrigação, uma coisa ruim. Você tem que transformar em um prazer. A aluna Ieda de Oliveira, formada em administração de empresas, abandonou o emprego de 8 anos para se dedicar aos estudos. Desde março do ano passado, ela diz que sua nova profissão é de concurseira. O foco mesmo é uma vaga no TRE, mas ela segue estudando para outros concursos até que saia o edital, previsto para o final do ano. Prioridade é o concurso do TRE. Eu vou prestar outros concursos que tenham matérias compatíveis, digamos assim, matérias de direito administrativo, constitucional, são matérias que caem em concursos que também têm o TRE, mas o meu foco é TRE, Tribunal. Aos que vão começar a estudar para se tornar um servidor público, o professor Pedrão aconselha um curso básico, para que o aluno adquira um ritmo de estudo e possa depois se focar no concurso desejado. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. Enquanto a chuva castiga a região sudeste no sul do país, o problema é a seca. Em Santa Catarina, 37 cidades decretaram situação de emergência por conta da estiagem. Aproximadamente 335 mil pessoas foram afetadas. No Rio Grande do Sul, o total de municípios prejudicados pela falta de chuva chega a 36. E o número de mortes em rodovias federais nos feriados de Natal e Ano Novo caiu 18% na comparação com o mesmo período de 2010. Entre os dias 16 de dezembro e 2 de janeiro, 460 pessoas morreram. A Polícia Rodoviária registrou 10.536 acidentes em todo o país, o que indica a redução de 10%. Foram realizados 33 mil testes de bafômetro e mais de 1.000 indicaram embriaguez dos motoristas. 7h57. Noticiário Internacional. Os republicanos começaram ontem as prévias eleitorais para definir qual dos pré-candidatos do partido disputará com o presidente Barack Obama as eleições presidenciais de 6 de novembro nos Estados Unidos. 7 pré-candidatos disputam a nomeação republicana. Mas 3 deles, Mitt Romney, Ron Paul e Rick Santorum, respectivamente, são conhecidos os favoritos entre os eleitores conservadores. A avaliação é de um site que compila diversas pesquisas de intenção de voto. O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, vai iniciar no domingo um giro de 5 dias pela América Latina. A viagem começa pela Venezuela e segue pela Nicarágua, Cuba e Equador. A visita ocorre no momento em que parte da comunidade internacional defende a ampliação de sanções ao Irã devido ao seu programa nuclear e às suas operações militares. Mais de 100 jornalistas morreram em atividades no ano passado. Mais de 100 jornalistas ou outros profissionais de imprensa, como fotógrafos e cinegrafistas, foram mortos no ano passado enquanto trabalhavam em coberturas. O dado foi contabilizado pela Federação Internacional dos Jornalistas. A entidade ainda pediu que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas tome providências para proteger os repórteres. A violência foi pior no Iraque, no Paquistão e no México. 11 repórteres foram mortos em cada um desses locais. De acordo com Daniel Slaviero, presidente do Comitê Permanente de Liberdade de Expressão da Associação Internacional de Radiodifusão, entidade que representa 17 mil
emissoras de rádio e TV nas Américas, Ásia e Europa, a situação preocupa. Isso mostra que essa questão da ameaça e da intimidação, inclusive a questão do risco físico do jornalista, ainda é uma questão em voga. E o que nós temos feito? Nós temos cobrado insistentemente das autoridades, da polícia, para que apure os fatos e não deixe nenhum desses casos sem solução. Isso mostra que ainda há muita intimidação ao trabalho dos profissionais da imprensa. A maioria das pessoas citadas no relatório da Federação Internacional dos Jornalistas é de profissionais que cobriam conflitos. No Brasil, um dos casos mais emblemáticos foi a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, Gelson Domingos da Silva, em novembro, enquanto cobria uma operação da polícia na favela de Antares, no Rio de Janeiro, foi atingido no peito por um disparo de fuzil. De Brasília, Natália Pianegonda. Pelo menos 11 pessoas morreram após 3 explosões na província de Kandahar, no sul do Afeganistão. O primeiro ataque matou 4 crianças e um policial. Horas depois, 2 outras explosões mataram 6 pessoas na mesma cidade. Nenhum grupo assumiu a autoria dos atentados. 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição: Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio: Rossana Gomes. Chefes de reportagens: Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio: Thaís Oliveira. Central técnica: Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio: Suede Barbosa. Direção de Teleradiodifusão: Abadia Lima. A produção é do jornalismo da RBC FM e Rádio Brasil Central AM. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.